Vamos lá então, moçadinha, dando continuidade aí na nossa relação, questão número 3. Uma questão aí já voltada para pontuação, tá ok? Moçada, para resolver questão de pontuação, o aluno ele tem que saber um pouquinho sobre análise sintática, não tem para onde correr, tá? Então você tem que ter a noção do sujeito, objeto, adjunta adverbial, tá? Adjunta de nominal. Por quê? Porque esses elementos, dependendo da posição que eles se encontram na oração, eles podem, né, no caso de sujeito e objeto e adjunta de nominal, eles não podem ser separados dos seus elementos. No caso do adjunta de nominal, aquilo que ele determina, ele não pode ser separado, ou seja, ele não pode ser separado do seu substantivo por uma vírgula. O sujeito não pode ser separado do seu verbo por uma vírgula. O objeto direto não pode ser separado do seu verbo por uma vírgula, tá ok? Enquanto que adjuntos adverbiais deslocados são sempre separados por vírgula, o aposto é sempre separado por vírgula, o vocativo. Então, assim, muitas vezes a questão sobre pontuação torna-se difícil porque o aluno não está firme ali na análise sintática. E vocês vão ver que a VUNESP ela não trabalha nenhuma regra assim esdrúxula de vírgula, né? Nada assim exorbitante. Ela trabalha muito essa parte de o sujeito está deslocado, ou seja, ao invés de você ter a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complementos, ele faz uma troca sobre esses elementos, coloca o sujeito à frente do verbo, intercala elementos entre o sujeito e o verbo, e aí você vai observar que ele vai separando esse camarada aí por vírgulas e acaba trazendo confusão para você, tá ok? Vamos lá então, vamos analisar as questões e verificar aí o que está errado e o que está correto, tá ok? Deixa eu só trocar aqui a corzinha para ficar um pouquinho mais destacado e vamos lá. Moçada, olha só, letra A polícia, e aí vem agora um elemento contraditório, né? Quando ele fala assim, a polícia mesmo na ausência desse tipo de denúncia. Esse mesmo, eu já falei para vocês, já mencionei lá no estudo da nossa conjunção, das nossas orações, que o mesmo ele tem um valor contraditório, né, de contrariedade. Esse mesmo tem valor de embora. Então a polícia, né, embora com a ausência desse tipo de denúncia, tá vendo? Então a polícia, mesmo na ausência desse tipo de denúncia, continua a desenvolver métodos de descobrir. Veja, você concorda comigo que se eu tivesse a ausência, o natural seria não dar continuidade, e a polícia ela faz o que? Ela dá continuidade. Então essa expressão ela é uma expressão concessiva. E agora veja, no final dessa expressão tem o quê? Tem uma vírgula no final dessa expressão. Ó. Então o que é que está faltando? Está faltando uma vírgula aqui no inicial, porque ela é uma expressão de destaque. Veja que ela é uma expressão de contrariedade, então ela tem valor concessivo. Então o valor desse, na ausência desse tipo de denúncia, veja que você não tem verbo aí. Então ele funciona como uma estrutura adverbial. E a estrutura adverbial natural ela vem após o complemento verbal. Então é sujeito, verbo, complemento e advérbio. Então essa parte ela tinha que estar lá no final da sua oração. Tá? E onde é que ela está? Ela está entre o sujeito da tua oração e o verbo. Verifica se não é isso aí. Tá? Olha aqui o teu sujeito. Ó. Esse é o sujeito da tua oração, ó, a polícia. Olha aqui o verbo da tua oração, ó, continua. Então quem é que continua? A polícia. E você tem um elemento intercalado. Então o que é que faltou aqui? Faltou a presença dessa vírgula aqui. Ó. Então essa questão já está o que para a gente? Essa questão já está ruim, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa em cima dela mesma. A polícia, vírgula, mesmo na ausência desse tipo de denúncia, vírgula, continua a desenvolver métodos de descobrir. Agora veja, ó, que métodos são esses? São métodos de descobrir. Mas quem descobre, tá vendo que isso aqui é uma ação? Tá? Isso aqui funciona como uma ação para você, né? Métodos de descobrir, beleza? Quem descobre, descobre alguma coisa. Então, descobrir o quê? Quando algo de estranho acontece. Então, ó, eu não posso separar esse camarada aqui e esse camarada, né? Não posso utilizar essas duas vírgulas separando toda essa estrutura quando acontece algo de estranho, né? Ou, como ele está colocando ali, ó, quando algo de estranho acontece. Então, esse elemento todinho que você está vendo aqui, ó, ele é complemento do verbo acontecer.
E eu não posso separar esse complemento por vírgula. Então vai ficar quando algo de estranho acontece, onde? Em um bairro. Então essas duas vírgulas aí são excessivas também. Então faltou uma vírgula lá em cima e essas duas vírgulas aí são excessivas. Beleza? Vamos para a próxima? Também usuária do predpool. Também usuária do predpool. Então isso é uma afirmação? Isso tem valor de um advérbio afirmativo. Qual é o lugar de advérbio? Depois de complemento. Então aqui ele está separado por uma vírgula, tá vendo? Então isso aqui está o quê? Perfeito. Aí vamos lá. A cidade de Santa Cruz viu. Então quem é que viu? A cidade de Santa Cruz. Meu sujeito, meu verbo. Quem vê, vê algo. Viu o quê? Queda de 30% e não pode ser uma queda qualquer. Onde? No número de furtos. Então veja que aqui ó, a cidade de Santa Cruz viu queda de 30% no número de furtos. Toda essa oração está na ordem direta, né? Está no nosso famoso grupo de pagode aí, né? O nosso SVC, o nosso grupo de pagode aí. Que grupo de pagode é esse aí? Sujeito, verbo, complemento e os advérbios. Então essa questão aqui, moçada, essa questão aqui eu marcaria sem sombra de dúvidas como a nossa questão o quê? Corretaça, né? A nossa questão que não tem problema nenhum com relação à pontuação. Vamos dar uma olhada na C rapidinho, ó. Assim, um elemento destacado, né? Ok? Perfeito, essa vírgula aqui está perfeita. Então, o que é esse assim? Assim, ele tem a ideia conclusiva. Funciona aí como introdutório para você de uma expressão conclusiva, né? E ela é separada, tá? Então, assim, vírgula, sua presença no lugar certo e na hora certa. Olha só, o que tem aqui? Uma vírgula. O que é que faltou aqui? Sua presença onde? No lugar certo e na hora certa. Então faltou essa vírgula aí, ó. Tá vendo? Essa expressão no lugar certo e na hora certa é o nosso adjunto adverbial, ok? Um adjunto adverbial de lugar e outro adjunto adverbial de tempo. E esses camaradas estão depois do nosso grupo de pagode lá, né? No final da oração. Então, assim, sua presença pode. Olha o verbo da oração aqui. Então, quem é que pode? Sua presença. Então, sua presença é o sujeito da minha oração, tá? Beleza. Ah, mas eu estou separando o meu sujeito por uma vírgula aqui. Não, essa vírgula separa o adjunto adverbial, que é esse camaradinho aqui, todo esse camaradinho aqui, separa esse camaradinho aqui que está deslocado, tá? Então, assim, vírgula, sua presença, vírgula, no lugar certo e na hora certa, vírgula, pode exercer efeito dissuasório, mesmo que, aí moçada, aqui você tem que tirar essa vírgula daqui e colocar essa vírgula aqui, porque o elemento contraditório é esse mesmo que, ó, a sua conjunção, né? Novamente aqui o que eu tenho? Valor de ir embora, né? Aqui tem valor de ir embora. Se tem valor de ir embora, ela é uma conjunção concessiva. Então, eu estou iniciando uma oração adverbial concessiva. Ela é separada por vírgula e não tem aquela vírgula após. Então, vírgula, mesmo que os policiais em patrulha, né? Mesmo que os policiais em patrulha não apanhem o bandido em flagrante. Então, aqui é condição dos policiais, não são policiais quaisquer, são policiais em patrulha, tá? Então, aqui é ênfase para cima dos policiais. Então, isso aqui não se separa. E também não se separa esse camarada aqui, ó. Mesmo que, né? Então, vírgula, mesmo que os policiais em patrulha não apanhem. Então, quem é que não apanhe? Os policiais em patrulha. Então, os policiais em patrulha, moçada, os policiais em patrulha, sujeito da sua oração. Se é sujeito da sua oração, você não pode separar o sujeito do seu verbo, né? Não pode separar o sujeito do seu verbo por uma vírgula. Então, mesmo que os policiais em patrulha não apanhem o bandido em flagrante, beleza? Outra, por fim, né? Então a questão C aqui também para nós, né? Uma questão que está o quê? Está errada, uma questão que está ruim com relação à pontuação. Próximo, por fim, então conclusivo também, né? Por fim, vírgula, perfeito isso aqui, ó. Informa aos policiais sobre as possibilidades de local e horário de crimes. O que, então esse o refere-se a elementos anteriores, tem valor de isso, né? E aí eu tenho vírgula, o que permite que eles policiem.
Veja, aqui é o verbo policiar, mas quem policia, policia algo. Quem policia, policia alguma coisa. Então, policiem o quê? As áreas sob ameaça. Então, as áreas sob ameaça que você está vendo aqui, ó, tá? O que é isso aqui para você? É seu objeto direto. Não se separa objeto direto do seu verbo por sinal de pontuação. E ainda vou além, ó. Que eles policiem as áreas sob ameaça. O que está sob ameaça, tá vendo o nome ameaça aqui, ó? O que está sob ameaça de alguma coisa. Então, esse de maneira mais intensiva é o nosso famoso complemento nominal. Ele não pode ser separado do seu elemento que é alvo. Tá? Ele é alvo da ameaça. Quem é o alvo? Né? Então, sob a ameaça, de maneira mais intensiva. Então, é a maneira como ele vai sofrer essa ameaça. Beleza? Então, não posso separar esse camarada aí também. E aí, nós temos aí essa oração também com relação aos sinais de pontuação ruim, né? E a última, houve, vírgula, em Los Angeles, vírgula. Olha o nosso adjunto adverbial aqui que tem que ser separado. Um declínio, e não pode ter declínio do nada. O alvo desse declínio é de 13% na criminalidade, e esse camarada não pode, porque quem sofre, né, declínio sofre declínio de alguma coisa. Isso aqui funciona novamente como um complemento nominal, e ele não pode ser separado do seu elemento alvo, beleza? Assim como aqui, ó, em Los Angeles, né, houve um declínio de 13% da criminalidade em Los Angeles. Então, esse adjunto adverbial, né, esse em Los Angeles, que é adjunto adverbial de lugar, ele tinha que estar onde? Lá no final da frase. Lá depois do nosso grupo de pagode, né? Beleza, moçada? Então, essa questão é aqui também é uma questão ruim. Valeu? Moçada, abraço, beijo no coração, até a próxima questão.